Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu tô aqui participando da Campus Party, edição 10, a 10ª edição, 10º aniversário da Campus Party. Tá sendo bem legal aqui em São Paulo, edição 2017. Eu queria responder algumas perguntas que foram feitas desde o começo da minha série de vídeos sobre como eu aprendi inglês. Semana passada também eu pedi para vocês mandarem perguntas. Então eu selecionei 4 perguntas que vão ser respondidas aqui nesse vídeo. Então vamos à primeira pergunta. A Manuela Alves me perguntou: você já realizou o estágio? Se sim, em onde? Sim, eu já realizei estágio. A primeira vez foi em 2013, quando eu ainda fazia técnico em informática. E isso eu fiz lá no IF, né, onde eu estudo. Para quem não sabe, eu fiz ensino médio técnico no IF, no Instituto Federal. Eu já faço faculdade no mesmo IF. Eu fiz esse estágio. Porém, depois, quando eu fiz o meu intercâmbio lá nos Estados Unidos, eu fiz estágio também. Eu fiz na cidade de Atlanta. E nesse vídeo que está aparecendo aqui no card agora, vocês podem assistir, que eu respondi algumas perguntas que as pessoas me fizeram sobre a minha mudança para Atlanta. Eu comentei um pouco sobre esse estágio, como foi o processo seletivo. Então assistam esse vídeo se vocês quiserem saber mais sobre aquele estágio que eu fiz. A próxima pergunta é da Andressa Neves, que me perguntou: como era a sua rotina de estudos quando você começou a estudar sozinho, contando os erros e acertos até chegar à sua fluência? Eu nunca tive uma rotina consistente de estudos. Eu costumo dizer que se eu fosse disciplinado desde o começo, eu teria aprendido inglês muito mais rápido. Só que, infelizmente, eu nunca fui muito disciplinado por poder ter uma rotina de estudos. Então eu tentei diferentes coisas. E em certo momento eu só lia blogs. Todos os dias eu lia posts em blogs. Eu já comentei aqui, tem um blog Inglês na Ponta da Língua, do professor Denilson Lima, que ele tem o canal no YouTube também, inclusive. E o blog dele eu lia bastante. Eu fui aprendendo um pouco de gramática, algumas dicas de como estudar também. Tinha o podcast do English Podcast, do English Experts, e eu já falei sobre essas ferramentas nesse vídeo que está linkado aqui em cima sobre 6 apps e sites que eu usei para aprender inglês. E ali eu explico um pouco da minha rotina. Mas uma técnica que eu tentava fazer todos os dias era gravar a minha voz. Eu tentava falar um pouco sobre a minha rotina, sobre o que eu ia fazer naquele dia. Depois eu ouvia aquele áudio e com isso eu ia praticando o meu speaking. Mas também eu passei a seguir várias páginas de notícias internacionais no Facebook, no Twitter, para poder eu todos os dias ler essas notícias em inglês. E também as músicas, né? Tem um vídeo que eu fiz também falando sobre como que eu aprendi inglês com música e que eu ouvia as músicas diariamente, pegava a letra e de certa forma eu estudava a letra dessas músicas. Então a minha rotina é mais ou menos essa, não é muito clara, né? Só que eu tentava ir pelo menos meia hora, 1 hora por dia eu tirava para poder me dedicar a esse estudo mais formal, só que eu tentava ao longo do dia estar envolvido com o idioma. Aí a Yasmin Moreira me perguntou: qual foi a sua maior dificuldade de aprender inglês? Bem, até hoje, 2 grandes dificuldades que eu sempre tive foi retenção de vocabulário e listening. Eu sempre tive dificuldade para entender inglês falado. Por quê? Porque esse foi o maior erro que eu cometi, né? E já voltando à pergunta anterior, que foi não focar no listening. Eu lia muito, eu falava muito, né? Eu até escrevia, mas eu não ouvia tanto. E é muito importante você ouvir inglês, porque quanto mais você ouvir, melhor vai ser seu vocabulário, melhor vai ser sua compreensão e, consequentemente, seu speaking vai ser melhor também. Então, a minha dificuldade sempre foi o listening. Então, no ano que eu estava certo já de ir para os Estados Unidos, eu foquei muito no listening. Eu comecei a seguir vários canais no YouTube, eu comecei a ouvir podcasts, eu comecei a focar bastante nessa área que eu sabia que era a minha fraqueza. E ainda assim eu cheguei lá e eu conseguia me expressar melhor do que eu entendia as pessoas. Então, foi uma deficiência no meu aprendizado. E a questão do vocabulário, na verdade, a gente aprende vocabulário consumindo conteúdo. Então, pelo meu listening ser fraco, automaticamente também meu vocabulário era fraco. Mas à medida que eu fui lendo mais livros em inglês, acompanhando mais blogs em inglês, isso ajudou a melhorar o meu vocabulário. E o Ricardo Souza me perguntou, no vídeo que eu fiz dando 3 dicas de como você pode ler mais em 2017, como que ele faz para começar a ler inglês, porque ele também está tentando começar na leitura, ele queria saber desde o princípio. Então, você tem que procurar livros que sejam bem fáceis, de preferência livros infantis ou até mesmo gibis. A Turma da Mônica, por exemplo, tem a revistinha Mônica's Game, que é a versão da Turma da Mônica em inglês, que é uma ótima forma de você começar a ler inglês. É bem curtinho, são histórias ilustradas, no final tem um vocabulário, ou você pode pegar outros livros infantos juvenis que são muito bons, como eu fiz um vídeo indicando o livro As Vantagens de Ser Invisível. Foi o primeiro livro que eu li em inglês, eu li ele em 2013, e foi uma leitura bem tranquilinha. E assim, é um livro voltado para um público adolescente, assim, na faixa dos 14 anos, talvez até mais novo. Esses livros são os ideais se você começar na leitura. E se você ainda talvez não quer encarar um livro, você pode começar acompanhando alguns blogs, acompanhando algum conteúdo fixo, para que a partir disso você se acostume com a leitura e assim você pegar
algo mais desafiador, que é, de fato, livros em inglês. Eu tenho uma série aqui no canal que eu dou dicas de livros em inglês, eu já indiquei 3 ou 4 livros, tem a playlist, só vocês procurarem. E eu pretendo indicar mais livros em inglês ao decorrer do tempo aqui no canal. Bem, essas foram as 4 perguntas que eu selecionei para estar respondendo. Se vocês têm mais alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder diretamente. Esse ano eu tenho algumas novidades no canal, então se você não está recebendo as notificações e você é inscrito, clica no sininho para você receber as notificações, curta minha página no Facebook também, que lá eu divulgo. E se você não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like para ajudar a divulgar o vídeo e vejo vocês na semana que vem.